explorando campos espirituais. Nós temos já certeza absoluta que nós temos um espírito dentro de nós. Isso até os mais céticos sabem. Não tem como não chamar de campo espiritual aquilo que permeia no pensamento e que é intangível, que tomografia nenhuma consegue medir a extensão. Ele pode medir o trabalho, né? Hoje nós temos muitos exames em que, inclusive cirurgias que só podem ser feitas com o cérebro funcionando ativamente. Tem um vídeo famoso que é o rapaz cantando música e tocando o seu ukulele tranquilo enquanto fazia uma cirurgia em seu cérebro para que os médicos possam ver a ação elétrica e a ação funcional dos neurônios. Não sou técnica, mas é isso, né, que a gente vê nesses vídeos. Então, mesmo com os aparelhos mais avançados e com uma cirurgia com o cérebro plenamente ativo, ainda assim nós não temos um aparelho que possa, por imagem, ou medir a extensão que pode ter o campo espiritual. Mas nós temos esse campo espiritual por partes. Por exemplo, a aura. A aura é o que permeia todo o corpo humano. Não apenas a gente está viciado em pensar que é só na cabeça, é porque, como na cabeça tem chakras importantíssimos, né? Nessa parte do corpo, é claro que aqui reflete mais luz. Mas a aura permeia todo o corpo humano, é um dos campos espirituais que nós temos. Outro campo espiritual muito forte, é claro que é a emissão de energia, de magnetismo dos chakras. Principalmente os 7 chakras mais conhecidos. Mas fora os chakras mais conhecidos, nós temos 2 chakras novos, que nós fizemos uma live, né, acima do chakra superior, tem o chakra 8º e o chakra 9º, que são chakras também conhecidos como divinos e celestiais. E até vou aproveitar para fazer um complemento daquela live, para quem escutou ela, sobre os 9 chakras, é que o chakra 8º, que nós falamos que é branco, e o 9º, eles também têm a cor, o 8º o prata e o 9º é branco ou dourado. Então pode ser branco ou prata, branco ou dourado, porque daqui a um pouco surge um vidente vendo o chakra e vendo que eles têm essas cores, e tem sim. Pode ser representado pelo branco, que na verdade não é o branco como nós conhecemos, branco e preto. Ele é branco porque a refração da luz, quando a luz é muito forte, causa essa impressão de uma bola branca, né? Fica pulsando branco. É por isso que a gente chama a cor desses chakras de branco, ou da aura normalmente branca, mas a palavra certa é cor clara, porque é um clarão de luz que se traduz no nosso olhar como branco. Então eles são clarões de luz. Esse campo espiritual, então, pode ser o chakra, que pode ser pode ser não, que faz parte os chakras, faz parte a aura, também faz parte os 7 corpos. Os 7 principais corpos, porque como uma cebola nós somos, né? Que vai tendo camadas. A única diferença desse campo espiritual, das camadas como cebola, é que na cebola você tira uma por vez. E no nosso corpo, os 7 corpos, eles partem do 0 e vai para o primeiro, do 0 para o segundo, do 0 para o terceiro, do 0 para o quarto. Quer dizer, o próximo corpo tem contido o corpo anterior e assim, subsequentemente, o que dá uma visão maravilhosa de pensar nos corpos quando você pensa numa pessoa de lado. E aí você conseguiria ver o primeiro, digamos, o primeiro vai nessa extensão, como é que é mais fácil aqui no vídeo, assim, o primeiro vai até aqui, o segundo vai daqui até aqui, o terceiro vai daqui até aqui, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Por que assim acontece? Porque os campos espirituais, enquanto estamos aqui encarnados, levam todas as percepções. Agora, olha só que maravilha sobre campo espiritual é por que nós temos, às vezes, dificuldade de perceber esses campos, de ler os chakras, de ler os corpos e de ler a aura e de perceber elas. Porque quanto mais distante for do primeiro corpo, que é o físico, olhe bem, o primeiro físico eu falei que o segundo parte daqui vem para cá, o terceiro daqui vem para cá. Quanto mais distante for esse corpo, mais longe está da percepção do olhar físico. Porque o olhar físico, ele está adaptado, está preparado instantaneamente para o corpo físico. Aí você consegue ver na aura, principalmente a imagem do perispírito. Aí é o próximo corpo. Depois você vai ver no terceiro corpo, o corpo astral, já é o corpo que a gente leva nas projeções astrais. Pensa então o 7º corpo, que é o átmico, que é o espírito próprio, que tem todas as informações.
ele está tão distante do centro da nossa visão física que fica mais difícil de perceber. Aí nós temos, quem é que pode ler? Os clarividentes e os videntes, né? Os videntes veem o físico, os clarividentes vêm para além do físico. Então, esses dois podem perceber. Alguns raríssimos nasceram com essa capacidade aberta como um dom, mas todo mundo pode treinar essa visão de vidência e clarividência como uma técnica, porque ela parte do princípio dos 5 sentidos: visão, olfato, tato, audição e paladar. Então, esse é o primeiro, que é o físico, o primeiro corpo, ele tem esses 5 sentidos atuantes e são diretamente atuantes em nós. Agora, é só uma questão de vício, porque enquanto no planeta Terra a gente enxerga esta matéria com esses olhos. Mas nós tivemos na quarta-feira agora, nosso último vídeo foi com o médium Fábio Ricardo, na verdade Fábio Ricardo médium, que ao longo da vida foi perdendo a sua visão e que desenvolveu uma visão muito superior aos meus olhos físicos e aos olhos físicos dele, que viveram por décadas com ele funcionando muito bem. E por que isso acontece? Técnica, treino. Então, quando você cerra os seus olhos físicos, você pode treinar, ver além deles, e aí você vai ver esse campo espiritual, essas leituras, que é o assunto de hoje. Então, lembra disso, está muito distante. Qual como ginástica que você vai fazer? Vai criar musculatura nos braços? Você precisa fazer muita ginástica, precisa tomar suplemento, precisa ter disciplina, precisa ter constância? É a mesma coisa para a vidência. Para você enxergar todos esses campos, você precisa como musculatura dos braços, só que vai ser musculatura da visão espiritual, do paladar espiritual, do olfato espiritual, da audição espiritual e do toque espiritual. Então, outra leitura de campo possível, nós falamos então chakras, aura, chakras e corpos. A outra são as percepções com o que a gente chama de nadis ou mini chakras. Por exemplo, nós temos chakras poderosos na ponta aqui das mãos, e nós temos chakras da mesma forma poderosos na planta dos pés. Mas nós temos mais de 70 mil possibilidades de chakras no corpo, só que eles vão ficando cada vez menores e não vão sendo os atores principais. Mas ainda assim faz parte do cast, né? Faz parte do composto de todas as pessoas que participam da sua história. E esses chakras, então, a gente pode perceber o quê? Olha aqui, ó. Tocar a energia, sentir a energia. Um exercício que nós podemos fazer nessa leitura de campo é quando você esfrega muito as mãos, ela gera um atrito magnético, vai gerar energia, você consegue ir dando fisicalidade para essa energia da bola e chega um momento em que você aperta ela como se fosse uma bola de borracha, fazendo fom, fom, você consegue escutar, inclusive. Isso são treinos que a gente pode fazer para ir desenvolvendo cada vez mais essas habilidades, não necessariamente dons ou talentos, são habilidades. Ainda pensando nessa leitura espiritual, nesse campo espiritual, nós temos daí, então já falamos 4 campos, né? Nós falamos da aura, dos chakras, dos corpos e da percepção extrasensorial com os demais chakras. Falamos desses 2 importantes nas mãos, na planta dos pés e especial na ponta de cada dedo, e que você consegue manipular essa energia. Aí nós temos um novo campo, então, que é o 5º campo espiritual, que a gente pode ler, que é o campo do pensamento. O 5º campo do pensamento, ele emite tanta energia quanto eu consigo emitir olhando vocês. Sabe aquela história do super-homem? Que ele consegue, com o olhar, olha só a sacada, hein? Porque a gente transforma tudo aquilo que é extrasensorial em sensorial e físico, para poder ser fácil visualizar. O ser humano, ele é auditivo, ele é visual, ele é sensitivo, ele é da sinestesia, né? Do toque, do sentimento. Então precisa trazer cada vez mais perto do primeiro corpo, que é o físico, que é a realidade mesmo que existe em nós. Aí o super-homem emite aquela luz, né? E o que ele pensar acontece. Aquilo é só uma representação do poder que tem o pensamento. Não precisa ser super-homem e emitir o raio que vai explodir alguma coisa. Mas nós somos super-homens, super-máquinas que conseguem sim emitir aquilo que está pensando.
É a mesma coisa. Aí foi as 5 formas de leitura de campo, que é o pensamento. A sexta forma de leitura de campo, que é muito importante, é a do sentimento. E vamos lembrar que pensamento mais emoções geram sentimentos? A dos sentimentos. Porque as emoções são produto do pensamento. E o sentimento, produto do pensamento mais as emoções. Então, o sentimento, aí é o chakra cardíaco. Às vezes, a gente pensava que uma vida era vista pela forma como você sente no coração e outros, depois, o que a ciência comprovou, pensam que é visto pelo que você verdadeiramente pensa, idealiza e sonha aqui no cérebro. E a gente descobre, então, que na camada espiritual do sentimento sai do chakra cardíaco. Na camada espiritual do pensamento e emoções sai daqui, em especial da pineal, que é essa anteninha que a gente tem aqui chamada também terceiro olho. Quando sai o primeiro livro com o nome, né, O Terceiro Olho, foi uns 40, 50 anos atrás, o mundo todo se chocou e a gente passava a falar, nossa, quem tem terceiro olho, olha o poder que tem. E aí, com o tempo, a gente descobriu que todo mundo tinha o terceiro olho, mas que com o tempo a gente vai desvendando cada vez mais e vendo como comum. Observaram a importância da leitura de campo espiritual? Porque é do inconsciente coletivo. Quanto mais pessoas compreenderem como ciência o que nós estamos falando, mais nós vamos abrir esse campo. Quanto mais abre esse campo, mais ele fica disponível a todo mundo. E esse não é, só para vocês verem como é aqui, como é lá em cima e aqui embaixo. Olhem só, não é assim na tecnologia? Fica muito cara e pouquíssimos têm na época que lançaram o carro, eu lembro, lançaram, eu acho que tem a maior parte aí que está escutando nem é desse tempo, né? Lançaram o Super Opala, era um Opala Commodore, gigante, era uma nave. Tinha, sei lá, 100 no Brasil, tinha que ser muito rico e ter um motorista para dirigir aquela super máquina. Com o tempo, no inconsciente coletivo, vai ficando comum. Todo mundo vai entendendo, vai aprendendo a dirigir, as máquinas vão reduzindo e vão ficando mais fáceis de serem manobradas. É igualzinho o campo espiritual e a mediunidade e a paranormalidade. Muito tempo atrás, algumas décadas atrás, era só para pouquíssimos. Lembra, a gente falava do Ligejá, a gente falava do Uri Geller, a gente falava do Urandir, do Projeto Portal, hoje do Projeto Dáquila. Essas pessoas estavam do Gasparetto. Essas pessoas estavam na TV, inclusive, porque quando eles mostravam algo, parecia tão sobrenatural que a gente achava isso de outro mundo. Aí, com o tempo, começa a entrar no inconsciente coletivo e a gente vê que, na verdade, o que eles tinham era uma capacidade aberta que para nós estava fechada, como o nosso Opalão Commodore. Estava fechado ao povo comum, vai abrindo, vai diminuindo, vai se adaptando, até que todo mundo possa ter acesso de alguma forma, nem que seja entrar no banco de trás de um carro como o Uber. Mas você passa a ter acesso. Assim é o campo espiritual e assim é a mediunidade e a paranormalidade. Vai se abrindo e os campos vão ficando possíveis de serem, os campos, né, então possíveis de serem acessados. Então falamos de 6 campos, falando agora do sentimento do coração. Sabe o que eu gosto quando eu penso no sentimento do coração? Eu gosto de associar ele à misericórdia. Olha que leitura de campo. A miséria do coração. E o que é a misericórdia? O que é a miséria do core, né? Do coração italiano? O que é? É você não ter nenhum sentimento de preconceito, de pré-julgamento ou de culpa dentro do coração. A misericórdia é a miséria de ter sentimentos ruins no coração. Está com o coração puro, vazio, leve, tranquilo, fluido. Isto quer dizer misericórdia. Então, as leituras de campo você também acessa os arquétipos mais importantes de cada uma. Vamos ver então? O arquétipo, eu falei de 6, tem mais, tá? Ao longo da nossa conversa, hoje é dia para responder perguntas, então ao longo da nossa conversa eu vou desvendar mais. Eu abri os 6 que são mais comuns e que já estão hoje natural no inconsciente coletivo. E antes de falar quais são os arquétipos de cada um, que é uma aula muito interessante para a gente trocar ideia, quero voltar e pensar na própria mediunidade. 40, 50 anos atrás, eram excepcionais as pessoas que assumiam e diziam, eu sou médium.
Até que foi ficando quentinho, gostoso, você pode não concordar, você pode não aceitar, mas você não se importa com quem diz médium. Tá tranquilo. E eu lembro, quando eu comecei quase 40 anos atrás, a maior parte dos médiuns que estavam comigo, vou contar para vocês esse fato, daí já volto nos arquétipos. Estavam comigo, eles não contavam para a família, eles falavam, só segredo, trouxe um uniformezinho branquinho aqui guardado na bolsa, vou lá dentro, ponho, quando saio para fora eu não sou mais médium, só sou médium dentro dos centros espíritas. Isso aconteceram um preconceito dentro dos próprios médiuns. Aí com o tempo foi se ampliando, eu falei que ia contar uma história para poder arrancar de vez a coragem de dizer, 30, 20 anos atrás eu sou médium. Nós fizemos um evento fora do centro, era um evento público, fizemos microfone, cada um dos ministros da nossa fraternidade iam falar algum recado, quem incorpora ia incorporar, mas na frente do templo, voltado para a rua. Foi um escândalo dentro da casa, não foi no público que passava. O público lotou, todo mundo gosta de ver coisas de mediunidade. Todo mundo tem um pezinho num oraculista que quer ver aquela carta, tem um pezinho de ver o que o vidente falou sobre 2024, qual é a visão que ele tem para os artistas e para as celebridades. É difícil que você não tenha o pé num desses pontos, é muito difícil, porque gera curiosidade e é gostoso também. Então eu fiz esse evento. A revolta foi interna. Médiuns que ficaram para dentro e se negaram a sair para fora com o uniforme branco. Eu falei, não, imagina. Você é apedrejada pela minha família, pelos meus vizinhos, uma cidade chamada Lages, em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Eu aprendi isso 30 anos atrás. Hoje, dá para fazer passeata aqui na Paulista de Médiuns, que vai vir a turma que assume a mediunidade boa e não vai ter nenhum preconceito dentro da classe, também não vai ter mais fora. Mas era difícil. Aí veio a palavra paranormal. Nossa, eu lembro. Eu sempre me falaram, você é médium? Eu achava o máximo. Até que um dia alguém veio e falou, você é paranormal. Eu falei, uau. Pera lá, deixa eu absorver essa informação. É claro que daí eu fui atrás para entender que a paranormalidade é um guarda-chuva acima, que a mediunidade é uma pontinha da paranormalidade. Mas era difícil. Hoje já não, hoje a gente até brinca com paranormal, né? A gente brinca com a palavra é boa, você consegue deglutir ela desce quentinho, uau. Sou paranormal porque tenho, ou melhor, uso o poder, a capacidade paranormal porque ela está aberta. Agora, então, eu quis contar esse fato rapidinho, agora falando sobre os arquétipos de cada um dessas leituras de campo. O arquétipo da aura é a foto Kirlan, e você já instantaneamente vai ver o dedão, que era a antiga foto Kirlan, né? Agora ela consegue projetar a aura inteira da pessoa. A Vitorreto é uma especialista, quem quiser falar sobre foto Kirlan, sobre leitura de campo, é Vitorreto. Entra ali, Vitorreto no Instagram, chama ela é excepcional. Faz uma leitura de campo, um mapa seu, como ninguém faz. Mas ela sabe que antigamente a máquina só pegava a aura do dedão. Então, é o dedão com a foto Kirlan, é um bom arquétipo. O outro arquétipo é você pensar na aura como luz que sai da tua cabeça. E um terceiro arquétipo muito importante é o halo, a auréola que os santos possuem nas suas imagens. Aquilo nunca teve, eles nunca andaram com aquele negocinho, né? Aquilo é a representação da aura. O arquétipo é esse, é o halo, né? O círculo de luz que os santos possuem, porque está ligado à santidade, está ligado à capacidade de expandir a aura e se comunicar fora de você. Fantástico sobre esse arquétipo. O segundo que nós falamos são os chakras. Quais são os arquétipos? As rosinhas que giram alinhadas na coluna. Esse é o arquétipo dos chakras. São pétalas e o desenho é como pétalas de flores, porque começa o básico com 4 pétalas e termina o superior com 1000 pétalas. Então, em torno de 1000 pétalas, é 1000 quebrado. Então, são pétalas e círculos que giram muito rápido, que você pensa nos plexos, que são vórtices de energia que saem da sua central da medula. Aí o arquétipo dos corpos, por incrível que pareça, é pensar em cebola, em camadas. Isso é o arquétipo dos corpos, camadas sobrepostas. O arquétipo do nosso quarto chakra, que foi o pensamento, é raiozinho. Fala pensamento, você já vê o raiozinho vindo, né? Raiozinhos que entram e que saem da sua cabeça. É o arquétipo do pensamento. Aí o nosso quinto foi o sentimento.
Qual que é o arquétipo do sentimento? Coraçãozinho. Ou inteirinho ou partido. Como isso se comunica, né? Um coraçãozinho partido no meio, aquela pessoa está despedaçada. Um coraçãozinho com um band-aidzinho no canto, aquela pessoa está doente. O coração consegue ser um arquétipo de todos os sentimentos. E a nossa sexta leitura de campo... Uau, me deu um branco. Já falo do arquétipo da sexta, da sexta leitura de campo. Aura, chakras, corpos, pensamentos, sentimentos, que vêm dos pensamentos com as emoções. E o... Gente, me deu um branco. Vocês escrevem para mim aqui que eu já falo desse arquétipo. Vou ter que rever na minha mente, porque esse é um assunto que eu estudo há muito tempo, que eu conheço bastante, mas acho que estou empolgada com vocês. Esqueci qual é o sexto. Eu ainda fiz assim, né? Qual é o sexto campo de energia que a gente pode ler, e aí eu já falo qual é o arquétipo. Então, como que você, para fechar e daí para as perguntas, como que você faz e entende essas leituras? Você precisa, pelo menos, conhecer o conceito de cada um desses. E se você entrar por um, é suficiente. Nossa, entrei na leitura de campo para atender aquela pessoa, eu entrei no campo emocional dela, no campo sentimental, aqui do coração. A gente vai ter palpitação, vai ter dor de estômago, vai ter alegria, felicidade, porque ela vai estar emitindo esses campos de leitura que nós falamos espirituais, é o que emite os sinais, as vibrações e as frequências de cada pessoa, e tudo isso está ligado a um tipo de energia. Olha só que interessante, quando um desses campos não está bom, não está alinhado, não está harmônico, tende a fazer o quê? O que a gente fala, estou derrubado no chão. Porque um corpo e um espírito não ficam em pé se esses campos não estiverem minimamente organizados. Eu posso estar, por exemplo, com o físico muito cansado. Eu trabalhei 20 horas seguidas, hoje foi uma loucura, tinha reuniões, peguei um trânsito muito difícil, peguei voo, peguei carro, estou cansado. Ainda assim, não te destrói, não te põe no chão, porque você deita, dorme e reestabelece a sua condição. Agora, você está muito doente. Aí é o que a gente fala, está no chão, está na lona, está só o pó. Por quê? Porque a pessoa não consegue, com apenas um sono e um descanso, restabelecer a sua organização. E por que falamos isso? Porque se não é algo psicossomático ou somático, não é algo de uma doença no físico, ou que é no soma, né? Ou um desvirtuamento, alguma coisa que você tem no psicossomático, um sono repara tudo. Uma boa alimentação, um pouco de água e um sono. Qualquer corpo se refaz se ele não tiver esses campos com problema. Agora, vejam bem, vamos tentar elencar aqui o limite máximo do problema que tem numa leitura dessa de campo espiritual, que é o suicídio. Porque a pessoa pode começar com algo físico. Ela perdeu o emprego, começa a ficar em casa, não ter dinheiro, se preocupar com amanhã, entrar em ansiedade e pode começar uma leve depressão. E se não cuidar, ela começa a desorganizar os chakras, e se não cuidar, os corpos se comprimem. Pensa, como eu falei que é do físico para fora, pensa os 7 corpos agora comprimidos, como você tentando pôr roupas num guarda-roupa que não serve mais nada. Você se sente sufocado, você cansa demais, você gasta muita energia para poder se sentir bem. Daí o que você precisa? Ficar deitado, não tem vontade, começa a perder todo o ânimo. A gente chama isso de escoadouros de energia. Então você vai desequilibrando todos esses pontos que nós falamos. Aí automaticamente o pensamento desequilibra, as emoções já estão destruídas por causa dos chakras e os sentimentos não vão na linha da misericórdia. Acabou. Porque, olha bem, misericórdia é um coração vazio de pensamentos negativos. Você sai da misericórdia quando o seu coração começa a ficar cheio de pensamentos negativos. Isso é tão destrutivo que ele vai indo de grau em grau, que pode chegar num grau máximo, onde a pessoa está com a esperança infeccionada. Essa infecção pode tomar conta de todos esses campos e, infelizmente, a pessoa não é que ela quer morrer. Ela não vê motivo para viver. Isso é muito importante. Gosto de desmistificar muitos assuntos. Um que eu tenho desmistificado é sobre o suicídio. Para a pessoa chegar nesse ponto, é porque a infecção da esperança é tão grande que deu uma sepsia, né? Uma infecção generalizada que mata esses 6 campos que eu acabei de comentar com vocês. Então, necessariamente, ela não queria morrer.
ela não sabia como viver. Olha como inverte todo o posicionamento que a gente pode pensar sobre esses campos energéticos. E aí a pessoa leva a um estado tal de desânimo e depressão e profundidade de desespero, que é falta de esperança, não trabalha mais na misericórdia. Agora a gente volta atrás. Todos eles, os corpos estão comprimidos, os chakras estão desalinhados, a pessoa sozinha não consegue mais. Aí chega a um nível que às vezes precisa de psiquiatra, psicólogo, internação, de muito apoio, muito carinho, família, amigos. Precisa de um aparato ao redor para que a pessoa possa conseguir se erguer dessa situação e não chegar num limite tão triste quanto é extinguir a vida aqui na Terra, porque não extingue a vida eterna, né? Extinguir a vida na Terra por desistência, por WO de energia. Então, o suicídio é WO de energia. Acabou. Então, a gente consegue, com as leituras de campo, entendendo, né? Cada vez mais todos esses campos, você consegue realinhar tudo isto e voltar à sua trajetória oficial. O que é a trajetória oficial? Vou falar assim, para ser mais fácil do que falar em karma, dharma. A trajetória oficial é aquela ao qual você planeja antes de vir e vai fazer de tudo que for possível para concluir, apesar dos atrapalhos. Porque você veio, eu vim para ter minha própria empresa e para ter muito sucesso e dar emprego para muitas pessoas e ser um empreendedor muito justo, tudo isso. Mas no meio do caminho, eu me apaixonei por uma pessoa que não é tão idônea assim, que não quer gerar emprego, que é gananciosa e saí do caminho. O oficial caminho nosso é a luta diária para se manter o máximo possível no centro do caminho. O que também é conhecido como caminho do meio no Tao, no taoísmo, né? O Tao fala que o caminho do meio é o ideal. O caminho do meio é isso, gente. O caminho do meio não é pegar duas partes, dividir, pega 1 metro, divide com uma régua, 50 centímetros e anda na linha. Não. O caminho do meio é em cima da linha que você fez a trajetória. Alguns é para a esquerda, alguns para a direita, alguns mais para o meio, alguns por cima, alguns por baixo. Então, o caminho do meio, como a nossa mente ela é toda por arquétipo, a gente já imagina uma estrada andando bem no meio dela. Não. Pode ser que o meu caminho do meio, a minha retidão, seja na margem direita. Por isso que não há também uma resposta fixa oficial para todo mundo, para todos os casos, do mesmo jeito. E aí, para fechar, então, já que eu chamei esse assunto da infecção da esperança, a gente precisa ajudar aquela pessoa a se reencontrar com a caminhada dela, seja onde for esta caminhada, porque é dela, porque é única. E aí, cada fato desse não tem uma regra. Tem gente que fala, não, esse é um que já tinha essa tendência de vida passada. Pode ser que não. Pode ser que até a vida passada nunca houve disso, nem na família. Mas esta vida passou por algo tão difícil que derruba a esperança dela, que a pessoa desiste de viver. Então, cada caso tem que ser analisado com muito carinho, com uma lupa, com máquinas que usam todas essas energias de campo, que vão te ajudar a desvendar casos que nem uma ressonância magnética ou uma tomografia das mais poderosas poderia ler.